Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, né, irmãos, vamos louvar a Deus neste momento com as nossas orações. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre apóstolos no Catecismo, né? Conforme o índice analítico. Hoje nós vamos ver um resumo sobre um dos sacramentos, que é a confissão dos pecados. Então, esse resumo ele está dizendo justamente a palavra diante da Bíblia, o versículo bíblico onde que Jesus dá essa autoridade sobre os discípulos, soprando o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E neste receber o Espírito Santo, os apóstolos, na unidade com o Espírito Santo, com a graça de Deus, essa autoridade de perdoar os pecados. Então vamos pegar o parágrafo 1485. Diz assim, resumindo: dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; aqueles aos quais os retiverdes, lhes serão retidos. Isso aí está lá na palavra em João 20, 22 ou 23, nós vamos pegar daqui a pouco, para a gente ler na Bíblia. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no 1455, onde que fala sobre a confissão dos pecados, né? A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara de frente os pecados do quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da Igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra dois últimos preceitos do Decálogo. Pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Então, queridos irmãos, nós temos essa graça muito grande da confissão. Eu costumo dizer assim que a confissão é onde que nós, diante de um julgamento, nós entramos lá culpados e saímos absolvidos. Já no julgamento humano, você entra culpado e sai condenado. Então, assim, quando você sai do confessionário, naquele momento ali, onde que para muitas pessoas dizem assim: eu confesso direto a Deus, que a gente possa ter discernimento. A confissão ali com o sacerdote é um querer de Deus para que nós possamos ter um ato concreto. De que forma? Você falar, vamos lá, você fala por telefone: oi, tudo bom, você me perdoa? Você não está olhando nos olhos da pessoa, você não está... Ali você pode dizer da boca para fora, porque você não está nem aí. Você pode terminar de falar, dar uma risadinha, zombar, mas quando você chega no confessionário, frente a frente com o sacerdote, olhando na cara dele, olhando para Jesus, é como que você estivesse na presença de Jesus, realmente né, irmãos? Ele representando ali o sacerdote, e você falando direto para Deus. Nós vamos estar sim, frente a frente com Deus, lá quando nós estivermos no julgamento. Você calcula, irmão, o tamanho do peso desse julgamento. Porque quando você vai confessar diante do sacerdote, eu mesmo, quantas vezes eu fui confessar e confessei em lágrimas, chorando, nesse momento assim, um momento assim que você abre o coração, você pede perdão. Então é um momento ali de um querer muito grande da alma, de você se reconciliar com Deus. Então quando você confessa ali com o sacerdote, representando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você olha nos olhos e você está ali realmente falando a verdade. É um arrependimento concreto. Então a confissão dos pecados é um ato concreto, é olhar para dentro de você e você falar. Você falar por telefone,
você pode falar dando risada ou mandar uma mensagem de qualquer jeito, mas você estando frente a frente com a pessoa é diferente. E a confissão é isso. É um lugar onde você entra culpado e sai absolvido. Então, na palavra, vamos pegar a nossa palavra lá em João, capítulo 20, do versículo 22. Só reforçar aqui, vamos voltar lá. Do versículo 22 ao 23. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Então, queridos irmãos, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor aqui, Ele está deixando aqui para nós, diante dos apóstolos, o sacramento da reconciliação, da confissão, onde que nós temos aqui na palavra que Ele dá uma autoridade aos apóstolos. Se Ele falasse assim, sobre o perdão, é diferente, né? Ele diz lá, perdoai 70 vezes 7. Mas aqui ele está dando uma autoridade para eles. Soprou sobre eles o Espírito Santo, soprou sobre a igreja, deixando essa autoridade da reconciliação, da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Então, queridos irmãos, que essa graça seja para nós um bom entendimento dessa palavra. Essa palavra aqui está ligada diretamente ao sacramento da confissão, da reconciliação com Deus. Então, assim, você conversar direto com Deus, glória a Deus, irmão. Você falar, você ir lá, você sentir, é o primeiro passo, porque daí você vai conversar com Deus, você vai sair reconciliar, e você vai pedir ali com todo o teu coração. Mas quando você vai no confessionário, é como se você estivesse assinando um documento. Senhor, eu estou aqui totalmente arrependido e eu quero me reconciliar. E ali o sacerdote ele vai colocar a mão sobre você, vai falar as palavras que é direcionada ali, para que você seja absolvido dos teus pecados. Irmão, o que você fez ali no confessionário, que você largou ali, o sacerdote ele guarda no coração, não comenta com ninguém, é proibido isso diante da igreja, é proibido a pessoa falar uma vírgula do que você falou, e realmente, naquele momento ali, a confissão, o teu pecado é absolvido por Deus, através desse ato concreto, diante da fé, diante do ensinamento de Jesus, diante do que ele deixou para nós. Então, tudo que acontece dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, é tudo tirado da palavra, é tudo tirado dos ensinamentos, de uma interpretação junto com a tradição, junto com o magistério da igreja e junto com a palavra de Deus. Por quê? Hoje mesmo nós vamos ver no Evangelho do dia. Hoje nós vamos ver que muitas palavras não estão escritas nesse livro. E onde que não dá para escrever, não tem como escrever. Então ficou aonde guardado isso? Na tradição, nos apóstolos, que foi passando de geração para geração, que chegou até nós hoje. Por isso que a igreja católica é católica, apostólica, romana. Né? Então assim, desde aquela época vem trazendo em palavras, passando de boca a boca até chegar a nós. Onde que chegou através da palavra, a primeira Bíblia, no ano de 1800 e pouco, né, escrita nas mãos das pessoas para estarem lendo. Então, neste momento, tudo foi passado de tradição, foi passado à igreja, os ensinamentos de apóstolos a apóstolos, de discípulos a discípulos, de geração para geração, chegou até nós. E, diante de tudo isso, vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus, por Ele nos ter deixado a sua igreja, por Ele nos ter deixado os sacramentos, para que a gente possa ter essa unidade perfeita com Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouquinho, 5 minutinhos, nós vamos ter o nosso Lectio Divino, que é do Evangelho do dia. É a leitura que tem na Santa Missa. Nós vamos estar trazendo para a nossa vida, fazendo dessa leitura um agir na nossa vida. E hoje tem uma frase muito importante para a gente refletir. Até está aqui, eu já deixei escrito ela aqui, né? O que te importa
O que te importa com a vida dos outros? Nós vamos fazer essa reflexão daqui a pouquinho. Um grande abraço, que Deus abençoe.